E está na hora da gente falar do mercado do boi, da precificação da arroba, e a semana em São Paulo está começando um pouco diferente. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, que já percebeu aí uma tentativa por parte dos frigoríficos de testar novos valores da arroba. A gente vinha falando da sustentação dos preços, essa sustentação que vinha se mantendo aí ao longo de mais de 30, quase 40 dias aí. Parece que agora a coisa está mudando, mas será que veio para ficar essa mudança, Caio? O que você está percebendo no mercado? Ou é apenas um teste por enquanto? Fala, Alexander, boa tarde aí, já é mais meio-dia, boa tarde para todo mundo, sempre uma satisfação aí estar podendo comentar com vocês aí dos movimentos do mercado. Ô Alexandre, o que a gente já veio sentindo aí ao longo desses dias, né, ao longo desses 40 dias aí, entre 20 e 40 dias, foi realmente uma estabilidade de preço muito grande, e a gente já veio comentando com vocês aí em outras gravações e outras entrevistas, justamente que a gente tinha uma situação realmente muito confortável por lado da indústria em alguns estados, em termos de oferta, em termos de escala, né, e a gente vinha sentindo que o mercado, apesar de estar com boas escalas, de estarem trabalhando em níveis, historicamente em níveis altos, né, em termos de escala, então a gente já vinha com o estado de São Paulo, por exemplo, Goiás, MT, com escalas aí acima de 10 dias na sua média. A gente já vinha alertando todo mundo sobre isso, né? O aplicativo AgroBrasil vinha mostrando bastante aquele termômetro de escala, mas mesmo assim a gente não via recuo de preço, né? Então a gente tinha frigoríficos que compravam para escalar com 10, com 12, com 13, com 15 dias para frente da data de negociação, e mesmo assim vinha se mantendo bons preços. A gente vinha tendo preços aí muito próximos aí das máximas históricas. Por exemplo, usando como base o estado de São Paulo, a gente vinha tendo essas máximas aí de 320, 325, 322, passava uma semana às vezes sem ver essas máximas, mas aí entrava uma semana, era meio sazonal, dependendo da época do mês ou do dia da semana, acontecia essas máximas, apesar da gente ter boas escalas, né? Então essa era uma máxima que a gente vinha a gente vinha seguindo essa tendência. O que aconteceu nessa semana, né, aí do dia 16 até hoje, foi que realmente a gente sentiu que essa foi a primeira semana que a gente vê que a indústria, dentro de alguns estados onde ela se sente mais confortável por conta dessa oferta maior de confinamento, ela está tentando recuar, ou seja, hoje, dia 18 aí de agosto, é um dia aí que a gente já não vê tantos negócios acontecerem na banda alta, né, que a gente chama. O range de negociação para dentro do estado de São Paulo continua o mesmo, ele é de 310 até um boi de 320, uma espuma aí de leite aí acontecendo aí nesses animais, talvez de lotes maiores, de confinamentos maiores aí no 322 até 325. O que aconteceu essa semana é que a gente não está vendo essas máximas, e as negociações começam a acontecer mais do meio ali para baixo, né? Se a gente levar em consideração São Paulo de 310 até 320, a gente vê acontecer os negócios mais nessa banda aí de 315, 312, 318 sendo máxima. A gente vê um movimento onde a indústria, a princípio, está tentando fazer algum recuo aí para esses estados aí com mais boi confinado. Pois é, mas daí você usa esse termo a princípio. Não é um movimento consolidado, então, Caio, mas tem força para se consolidar, na sua opinião? Olha, Alexandre, para mim, é um movimento consolidado. Ah, é? Eu levo em consideração que está sendo um movimento consolidado. É muito importante a gente tratar o mercado de curto prazo para a gente falar dentro de uma semana, né? Ou de médio prazo, usar mais ou menos um mês. Então, num movimento de curto prazo, dentro da semana, para mim está consolidado. Hoje não é todo mundo que consegue vender teu animal, por exemplo, com classificação China, de R$320. Ou se ele consegue vender o seu animal China com classificação China de R$320, não é para toda indústria.
Então, para mim, está consolidado. É muito diferente a gente olhar esse movimento de 2, 3 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, esse animal de 320 era muito simples você vender, apesar da gente ter uma mesma situação de escala e oferta. Mas ele era mais simples, você vendia para uma indústria está um pouco maior a escala, vou vender para outra, essa aqui eu não quero, não gosto do abate, não gosto do rendimento, vou vender para outra. Você tinha essa alocação, essa facilidade de alocar o seu boi de 320. Hoje você não tem. Hoje, se tem uma indústria pagando R$ 320, o cara tem que procurar, tem que pincelar, ele não são todas que estão. Então, você vê que é um movimento realmente consolidado de tentativa de recuo, né? Muito bem. E você citou aí as escalas, né, Caio? O tamanho das escalas de abate que ainda seguem confortáveis. Tem um gráfico que o Caio mandou para a gente do aplicativo Agro Brasil. Vou pedir para o Matheus colocar esse gráfico no ar, só para o Caio poder explicar para a gente direitinho o que está acontecendo. A gente já viu uma situação um pouco mais confortável em São Paulo, Caio. O estado um pouquinho mais verde do que está hoje. Isso mudou de alguma forma ou é uma questão de movimento pontual do dia da semana? Então, Alexandre, eu estou olhando aqui, realmente o estado de São Paulo, acho que ao longo da semana passada, já chegou a ter 80% das suas escalas em situação verde, né, ou que equivalem aí acima de 11 dias de modo geral. Hoje a gente tem uma situação que o estado de São Paulo está realmente seguindo essa tendência, mas hoje ele tem aí 66%, aí um pouco mais de 66% do estado acima de 11 dias e 33% aí para fechar os 100% entre 7 e 10, não encontrando nenhum frigorífico comprando para dentro da semana ou com menos de uma semana de escala. O que acontece nesse gráfico aqui, nesse termômetro de escala que a gente chama, é que ele é atualizado a cada novo registro. Então, a cada novo registro que o cliente usa, que o usuário está colocando ali dentro do aplicativo, ele vai contribuir nessa formação, tanto na formação de escala do próprio aplicativo, como também na formação desse termômetro de escala. Então, como a gente tem segunda-feira um dia muito fraco de compra, muito fraco de negociações, a tendência é sempre na segunda e na terça-feira você ter realmente um achatamento, quer dizer, um encurtamento meio que provisório dessas escalas. E aí de quarta a sexta-feira, porque hoje é o dia da negociação, a gente está vendo o volume de registro dentro do aplicativo, hoje ele é bem maior do que de ontem e muito acima do que ele é na segunda-feira. Então, provavelmente, de hoje até sexta-feira, você tem de novo uma acomodação desse termômetro aí, principalmente para dentro do estado de São Paulo, MT, sul do MT e Goiás. Provavelmente ele vai se acomodar aí acima aí desses patamares que estão hoje, né? Então é muito sazonal isso aí, a gente tem que analisar esse termômetro de escala dia a dia, conforme ele sobe, mas a tendência é entre segunda e terça-feira ele dá uma encurtada, que é o que a gente está vendo agora, e aí de quarta para quinta-feira, de quarta para sexta-feira, o volume de registro é maior e aí você vê que as escalas realmente voltam aos patamares provavelmente do que a gente chegou a ver aí entre quinta e sexta semana passada. Mas de uma forma geral são escalas boas, né, Caio? Exceção apenas ali para o Mato Grosso do Sul e para o Pará, né? A gente tem também, que nós não passamos aí para vocês, um gráfico, né, de escala média aí, que a gente coloca num horizonte de 2 anos, e a gente tem trabalhado tanto para o estado de São Paulo como uma escala média Brasil, nos maiores patamares dos últimos 2 anos de registro do aplicativo. Então, realmente, a gente tem... hoje, a gente trabalha realmente com uma situação de escala muito confortável, olhando pela ótica da indústria, olhando pela ótica de quem está ali comprando o seu animal, né? Então, a gente tem realmente uma certa... fica confortável para a indústria tentar um recuo, né? Que é o que a gente está vendo agora, né? Agora, Caio, essa situação do Mato Grosso do Sul, em termos de preços, difere a formação de preços por lá em relação a São Paulo, por exemplo? Difere bastante. A gente está tendo um movimento que é muito difícil de ver. Acontece geralmente nessa época do ano
que a gente chama os diferenciais de base se estreitarem, né? O Mato Grosso do Sul é um estado que confina muito pouco boi historicamente, e ele tem uma correlação muito grande com o estado de São Paulo, porque algumas indústrias, algumas grandes indústrias usam o estado do Mato Grosso do Sul para abastecer o comércio, para abastecer o atacado de carne aqui em São Paulo. Então você tem uma correlação de preços muito grande entre os dois estados, e sazonalmente nessa época do ano você tem o estado de São Paulo com um pouco mais de oferta, que a gente chama que o estado de São Paulo está entrando na safra do boi, e o Mato Grosso do Sul ele fica realmente nessa entre-safra conhecida realmente, que é a entre-safra do boi de capim. Então é normal você ter um estreitamento de diferenciais de base usando São Paulo como base, principalmente para dentro do Mato Grosso do Sul. O que a gente está vendo hoje é um negócio que é muito difícil de acontecer, que é o estado do Mato Grosso do Sul se equalizar com os mesmos preços, ter os mesmos preços que o estado de São Paulo. Então a gente tem visto isso em algumas negociações, ainda não é uma média, né? Mas em algumas negociações o estado do Mato Grosso do Sul chegando a pagar até R$5 acima do estado de São Paulo. Então provavelmente de agora para frente, em algum momento, nós vamos ver esse diferencial de base se inverter. Ou seja, na média dos negócios de São Paulo, ficarem abaixo as médias dos negócios do Mato Grosso do Sul. Em algum momento nós vamos ver isso. E a gente tem essa informação em números também com uma tabelinha aqui da AgroBrasil, a comparação do diferencial de base entre os estados. Vamos ver a tabelinha. Não, a outra, Matheus. A outra, Matheus. Ah, isso aí. Essa aí, ok. Você está olhando qual? De números, né? De números, ou de gráfico? Isso, não, de números, diferencial de base. Tá, então a gente está levando em consideração a semana passada, né? É importante saber que essa tabela ela é gerada toda sexta-feira. Então nós estamos olhando de dia 9 ao dia 13, de segunda a sexta-feira de semana passada, dentro do mês de agosto, e a gente pega um preço base referente para o estado de São Paulo, que é o fechamento da média do estado do aplicativo AgroBrasil, de R$ 317,42. Isso é livre de impostos à vista e valores presentes, ou seja, eu estou descontando o prazo de carregamento. Quanto maior é o prazo de carregamento, quanto maior é a escala, mais vai interferir nesse preço. Então a gente coloca tudo na mesma linha. Então, São Paulo de 317,42, você pega aí o Mato Grosso do Sul de 313,80, ou seja, 1,14% só de diferença. O que eu estou chamando a atenção é que, provavelmente, em algum período de agora para frente, nós vamos ver o estado do Mato Grosso do Sul, em média, está mais caro que o estado de São Paulo, em média também. Isso se dá por causa da oferta curta por lá, Caio? Exatamente. Aquele primeiro gráfico, né, que você estava mostrando, que é o termômetro de escala, dá bem essa leitura também, né? Você vê como que interfere no preço, na formação do preço, o ímpeto da indústria em comprar. E o ímpeto da indústria em comprar está muito ligado ao tamanho da escala que ela está se programando a fazer os seus abates, né? Então, são dados que o próprio aplicativo gera de forma automática em cima dos dados do próprio usuário, né, que ele vai registrando. São dados extremamente valiosos para cada um tomar a sua decisão, né? A gente não precisa ter hoje um especialista falando que o boi vai subir ou que o boi vai cair, porque é o aplicativo mesmo, que essa economia compartilhada dele, é como se fosse um Waze, né, do agronegócio, dá essa leitura, né? Então, cada um na sua região toma a leitura da forma que lhe convém, faz a sua preparação, a sua gestão de risco, ou a gestão dos próximos meses ou da próxima semana, conforme a leitura do aplicativo, né? Conforme a leitura do dinamismo dessa economia compartilhada, né? Então a gente vê que existem situações diferentes. São Paulo tem uma situação de mais escala, então provavelmente você tem uma pressão um pouco maior num horizonte aí de médio a curto prazo aí de um possível recuo. E o Mato Grosso do Sul, você vê que são movimentos antagônicos, ele está completamente em outra vertente. São escalas, na sua grande maioria, abaixo de uma semana, quer dizer, de no máximo 7 dias, 6 dias, né? Na sua grande maioria, 80% do estado aí comprando para dentro da semana, o que indica realmente uma necessidade maior da indústria, que possivelmente melhoras de preço, né?
Pois é, e como é que vai ficar essa questão da oferta, Caio, daqui para frente, na sua opinião? Alexandre, eu acho que a oferta do boi para São Paulo, sul do MT, né, que são esses no mapa aí que você vê mais, de forma mais clara, que tem mais escala, então esses são estados também historicamente mais confinadores, então você pega aí Goiás, sul do MT e São Paulo, eu imagino pessoalmente, né, isso aí a gente pode estar errando, mas eu imagino que a carcaça que vai morrer ao longo de setembro e outubro, e esse finalzinho de agosto, é óbvio, é uma carcaça que já está preparada, ela já está na bica, ela já está dentro do coxo, ela já começou a comer. Essa carcaça dificilmente volta para trás, dificilmente alguém que já está com 20, 25, 30 dias dentro do confinamento vai mandar o gado embora para a fazenda ou soltar para o pasto. A gente tem uma situação também de pasto muito degradado, tanto você vê em Mato Grosso do Sul aí que tem menos boi confinado, que não acha boi para lado nenhum, justamente por conta também dessa situação de seca e geada que nós tivemos. Então, eu pessoalmente acho que a cartada já para finalização de agosto, setembro e outubro, para esses 3 estados, para mim está feito. Para mim não tem muito risco, eu imagino, do boi explodir nesses 3 estados, justamente porque essa carcaça está pronta, ela está já sendo programada, e provavelmente ela vai ser ofertada, né? A diferença disso aí, né, que a gente pode ter talvez uma segurança, quer dizer, o preço do boi parar, né, encontrar um patamar de queda, é justamente porque só o confinamento nesses 3 estados provavelmente não trata do consumo a nível nacional e do consumo também a nível internacional, e aí a gente entra na banda aí da parte de importação, né? Então, você pode ser que você não tenha explosões de preço, que eu não estou acreditando, de agora até a finalização de outubro, mas também falar em grandes recuos, eu acho muito difícil, porque você tem uma situação de pasto e de boi que tem que sair também no capim para ajudar esse contexto de oferta, que vai ser muito pequeno, né? Pois é. Ô, Caio, mas daí surgiu, né, nas últimas semanas a preocupação com China, principalmente, né? Notícia de fechamento de portos, de trabalho parcial nos portos, a questão da variante Delta trazendo a possibilidade de novo lockdown, pelo menos de um arrefecimento econômico de novo por lá. Enfim, a gente sabe que a China tem uma participação significativa nas nossas exportações. Isso tem que ser levado em conta aí na análise daqui para frente? Eu acho que tem, Alexandre. A China e Hong Kong hoje representa praticamente 65% de tudo que a gente exporta. Então, o peso da China, do mercado chinês, desse consumo lá na China, do pleno consumo, do pleno funcionamento do mercado chinês, esse peso na formação do preço aqui do mercado interno, na formação do preço da arroba nossa do boi brasileiro, ela é muito grande. Então a gente está com esse cordão umbilical ligado na China aí. Por um lado é muito bom, né? Que você vê que você tem altas de preço, você tem altas de consumo, então você tem saída, né? Você dá conta de produzir, agregar valor. Mas por outro lado você fica com uma dependência extremamente grande, né? Então é um gargalo gigantesco que precisa ser levado em conta de agora para frente. Eu acho que assim, não é só de agora para frente falando dos próximas semanas ou dos próximos meses, é de agora para frente sempre. Então sempre que se for tomar uma decisão, precisa estar levando em consideração a China, não só a entrada de novas indústrias sendo habilitada, como também possivelmente um arrefecimento que pode acontecer por vários motivos, está aí um dos motivos que você acabou de citar, né? Muito bem, então atenção aí para o que acontece na China e isso pode respingar. Por enquanto não respingou, né, Caio? Tanto que a gente viu os números de exportação bastante firmes ainda na segunda semana de agosto, né? Mas essa é uma carne já comprada, né? Eu acho que assim, existe, né, tem uma nuvem negra assim pairando no horizonte, né? Porque as notícias correm, então você pega um pouco mais as indústrias, geralmente essas indústrias exportadoras para o mercado chinês, elas ficam um pouco mais com o pé atrás, mas efeito efetivo, prático de recuo ainda não existiu. Mas você vê que a indústria tá um pouco mais cautelosa, porque a indústria está realmente na ponta lá, ela é a que mais ganha, mas se tiver
um recuo, ela passa a sofrer, porque ela tem todo um esquema, né? Ela tem carne sendo embalada, ela tem boi mais caro que ela já comprou, ela tem carne estocada, refrigerada, ela tem carne no navio, no meio do mar, e tem coisa chegando, tem coisa no meio do caminho, tem coisa embarcando, então você imagina o valor de dinheiro que a indústria, né, que está na ponta lá, tem em jogo. Então, se você corta lá esse descarregamento, você vai cortando tudo para trás, né? E o boi, assim, todo mundo sofre, mas o pecuarista ainda está com o seu animal ali, ainda tem o seu capital, né? Ele não investiu e não vai tomar um default ali para frente. Então, a indústria realmente fica cautelosa e com razão, né? Ela fica bem cautelosa, mas recursos práticos na parte de exportação ainda não aconteceu, não. Mas você acha que tem alguma ligação esse recuo pontual, ou pelo menos esse teste pontual da queda dos preços com essa questão da China ou não? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que o que a indústria está vendo é o que qualquer pessoa estaria vendo. Um comprador hoje vai sentar, hoje um invernista, senta num leilão para comprar, olha o recinto do leilão, tem só ele e mais 3 compradores, e o leilão está com o recinto cheio por conta de oferta de boi magro, de desmama, de vaca magra, por conta de uma situação de contexto de seca. Eu que sou comprador invernista, meus lances vão ser mais baratos mesmo, porque é uma oportunidade que eu tenho de tentar melhorar a minha margem. A indústria não é diferente. A indústria está vendo que a movimentação de oferta por lado dela está maior, ela vai tentar melhorar a margem dela. Se ela vai conseguir ou não, essa curva entre estar ofertando e a necessidade dela estar comprando para cumprir seus contratos, uma hora ela vai cruzar, né? Mas, a princípio, eu acho que esse movimento de tentativa de recuo que a gente está vendo em alguns estados, e não são em todos, tem muito mais a ver com essa finalização, com essa oferta de boi de confinamento agora, do que esse contexto macro, aí, nesse contexto externo. Muito bem, você citou aí outros animais. Eu queria, só para a gente arrematar essa nossa conversa, perguntar para você do mercado de reposição, né? Como é que está esse mercado e essa falta de pasto, ele chega a mexer com os preços no mercado de reposição? Com certeza, Alexandre. Nós passamos também um gráfico aí, que a gente tem um acompanhamento aqui. Esse gráfico está desde o começo do ano, né, em preço, por vários estados também. São os clientes também, são os próprios usuários do aplicativo que fazem o registro das suas compras de bezerro ou das suas vendas, né, tanto para macho quanto para fêmea. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Estamos vendo sim. A primeira tabela mede São Paulo, não é isso? A primeira tabelinha ali nós estamos vendo o estado de São Paulo. Então você tem valor por cabeça e quilo pago. Então você tem, olha que interessante, você tem janeiro, onde provavelmente os animais são animais mais pesados, que você tem uma situação de vaca amamentando melhor, então esses animais são até 10 meses, então teoricamente são desmamas. Então você tem estado de São Paulo 3.011 aí na média, né? 12,66 o quilo. E aí você teve um pico aí de valorização nele, mais ou menos entre março e abril, e de lá para cá você vê que tá arrefecendo. Então, quer dizer, a situação de pasto realmente interfere também nessa cadeia aí, nessa categoria de animal. Então você vê que a reposição, nada aí, uns R$300 de recuo na reposição aí, estado por estado, por bezerro. Então a reposição realmente melhorou, esse contexto que a gente estava falando ali, sobre seca, sobre geada, né? Você teve realmente um arrefecimento nos preços da reposição. Também tem a ver também com um corte, às vezes, do ímpeto da alta, né? Então, a gente tinha um horizonte na Bolsa marcando R$347 para o vencimento de outubro. Você tinha outro ímpeto da turma em tentar repor, em tentar segurar a reposição, em tentar segurar a venda do bezerro. Então, a partir do momento que você teve também um arrefecimento também nos preços, né? Na curva de preço na Bolsa, que hoje está valendo outubro 318,80, 318,90, caindo bastante hoje, mais de R$2 por contrato, por arroba.
Então você tem também uma curva também da reposição perdendo preço, né? Uns 300, de 300 a 400 reais hoje você compra um bezerro mais barato com relação ao pico de preço que ele teve entre março e abril. Agora, essa diferença entre julho e agosto é porque agosto não terminou ainda, Caio. Como você tem dias, você tem semanas, então tem dias que às vezes você tem mais registro de bezerro, tem dias que você tem menos. Então, como agosto ainda está muito no comecinho, né? Se eu não me engano, essa tabela é da semana passada, você teve aí 2 semanas, 1 semana e meia provavelmente de registro. O ideal é esperar acabar agosto, né, para ver realmente se já teve uma leve melhora ou se realmente vai continuar nessa tendência de queda. O que a gente vê aqui de leitura dos registros é que provavelmente essa tendência de queda vai se permanecer, pelo menos ao longo de agosto. Boa, Caio. Muito bem. Mercados explicados, a gente agradece muito a participação do Caio Junqueira aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Lembrando que todas essas tabelas que você viu fazem parte do aplicativo Agro Brasil, certo, Caio? Correto. Todas essas tabelas aí que são geradas hoje de forma por exemplo, a gente está gerando essas tabelas uma vez por semana, umas são diárias, outras saem a cada registro. Mas são todas elas vinculadas aos registros dos próprios usuários e estão sempre disponíveis ali no aplicativo Agro Brasil para os usuários estarem se orientando aí quanto a esse tipo de informação. Muito bem. E o aplicativo Agro Brasil já disponível nas lojas virtuais. Lembrando que para consultar e procurar o Agro Brasil é Brasil com Z. Certo, Caio? Com Z no final. Exatamente, isso aí. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos, uma boa tarde, bons negócios. Valeu. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidamente as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi, só para você ter uma ideia de como esse mercado está trabalhando nesse momento. Vamos ver na tela, agosto R$ 314,10, queda de 0,13%, setembro R$ 315, queda de 0,51%, outubro R$ 318,60, queda de 0,75% e o novembro R$ 323,50, recuo de 0,46%. Mercado futuro meio que refletindo aí essa tendência de pressão que a gente começa a observar essa semana também para o preço no mercado físico. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 319,30, com alta de 1,93%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.